Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso tutorial do Sistema XFin de Gestão Financeira para Pequenos Negócios. Na última aula a gente fez então alguns lançamentos aqui de exemplo do Contas a Receber. Agora vamos para o Contas a Pagar. Então o Contas a Pagar, eu venho aqui para o menuzinho do lado esquerdo, é o cifrão vermelho, tá? Então a gente clica aqui em cima. Vejam que é a mesma carinha, então a gente sempre gosta de seguir a mesma linha de raciocínio, igual eu disse anteriormente, para facilitar o manuseio e vocês irem se familiarizando mais rápido com o sistema, tá bom? Porque a ideia de fato é que vocês consigam controlar o negócio de vocês sem ficar perdendo muito tempo, tendo que aprender novas telas a todo momento, tá? Então, para adicionar um contas a pagar, o processo é o mesmo. Aqui em cima a gente tem a pesquisa que dá para ser feita. Aqui, como eu ainda não lancei nada, tá tudo zerado, né? Então vamos fazer alguns lançamentos. Aqui o botão é vermelhinho, porque como é um contas a pagar, a gente deixou destacado em vermelho para o empresário. O empresário ele ter mais facilidade de identificar se ele está lançando mesmo, se aquilo é um contas a pagar. Então eu clico aqui no botãozinho vermelho, abre o mesmo formulário que a gente tem lá no contas a receber, a única diferença é que aqui é um gasto, né? Uma saída de dinheiro. Então, vou deixar a data de 19/4 mesmo, o documento eu vou colocar um número qualquer, vou colocar que o tipo de documento é um boleto, e aqui traz os fornecedores, ó. Vejam que fulano, beltrano, consumidor final já não aparece aqui. Por quê? Eles estão vinculados aos clientes, contas a receber. Aqui aparece João, Maria e o José. O José aparece porque a gente cadastrou como cliente e fornecedor. Então, vou escolher ele aqui. No plano de contas, você vai ter só o que é saída. Então, vejam que não aparece mais receita aqui, né? Que a gente tinha lá, que era venda de produto ou prestação de serviço. Aparece realmente só o que de fato é uma saída de dinheiro do negócio, tá? Então, nesse caso, o José, eu vou colocar que é uma mão de obra variável, por exemplo. Então, o José, ele trabalha ali para mim, às vezes, é um freelancer, tá? Por exemplo. Então, eu posso até colocar aqui na observação, freelancer. Eu pago o José todos os meses? É recorrente? Vamos simular que sim. Então, o José é uma pessoa que me ajuda aqui na empresa, que todos os meses ele vem e ele me ajuda em alguma tarefa. Então, eu vou colocar que é recorrente, eu pago para ele R$ 1.500. Então, eu já tenho ali acordado com ele que para os próximos 12 meses ele vai fazer serviço aqui na minha empresa e eu pago o José todo dia 2, por exemplo. Então, 2 de maio vai ser o primeiro pagamento do José. O intervalo das parcelas serão mensais. E veja que aqui a base de dados, né, a tabelinha, o plano de pagamentos, ele já foi todo montado, tá bom? Com as 12 recorrências ali. Vou salvar. Então, ele vai lançar lá na minha base de dados de contas a pagar. Tá aqui o José. Vamos fazer mais alguns lançamentos aqui só para a gente ter mais dados para depois a gente conseguir analisar. Então, um número qualquer aqui. Documento, por exemplo, eu vou colocar uma fatura. Fornecedor. Não tenho fornecedor aqui. Quero adicionar. Preciso voltar? Não, não precisa. Mesmo caso lá do cadastro de clientes. Vou adicionar um novo fornecedor aqui. Então, mudo o tipo, coloco fornecedor. Vou colocar, por exemplo, Vivo. Então, eu vou cadastrar a Vivo, porque eu quero lançar aqui no plano de contas telefone. Então, eu não preciso ficar procurando, né? Lembra que tem a pesquisa? Eu coloco aqui telefone, o sistema vai carregar, ó, telefone e internet. Então, a Vivo, descrição, vou deixar em branco, né? Porque o próprio nome aqui já é bem explícito sobre o que é. É recorrente, né? Pago todos os meses o telefone e a internet. Pago o valor de R$200, já quero lançar para os próximos 12 meses. Olha que interessante, pessoal. Conforme você vai projetando, colocando essas recorrências que você já sabe que vão acontecer, no caso de gastos, por exemplo, aluguel é algo que você pode já lançar para no mínimo o próximo ano. A sua média de conta de energia, conta de água, telefone mais internet. É legal porque tudo isso vai para uma projeção de fluxo de caixa que a gente vai ver mais para frente e também para nossa DRE, tá bom? Então, aqui o telefone e a internet eu pago todo dia 5, por exemplo. O intervalo das parcelas são mensais também. Então, tá aqui, 12 parcelas para frente. Vou dar um salvar. Então, ele vai jogar aqui na minha base de dados. Então, aqui tá vivo, né? Tô vendo 10 resultados aqui por página, tenho 24 registros. Então, posso colocar aqui 25, que eu consigo ver todos os registros que eu fiz.
Um detalhe legal também, pessoal, é que nos cabeçalhos aqui você consegue clicar em cima e ele faz um filtro. Então, por exemplo, se eu clico aqui em número, ele vai classificar pelos números, tá? Dos lançamentos. Emissão, ele vai classificar aqui pela data de emissão. Consigo também ali pelo fornecedor, pelo vencimento, pelo valor, do mais alto para o mais baixo, ou do mais baixo para o mais alto, enfim, é bem interessante mesmo. Esse sistema ficou bem inteligente e bem automatizado, que é uma coisa que a gente gosta muito de oferecer aos nossos clientes, né? Soluções inovadoras e que de fato sejam inteligentes e automatizadas, tá? Então, vou fazer mais um lançamento aqui de contas a pagar. Então, eu fiz ali do José, né, que é um freela que trabalha para o meu negócio, e da Vivo. Então, não vou colocar agora um número de documento, vou colocar, por exemplo, uma fatura também do aluguel, né? Pode ser até um boleto aqui, tá? Vou mudar para boleto. Então, o fornecedor é a Maria, por exemplo, então eu pago o aluguel para Maria. Não quero ficar procurando, eu posso procurar, tá aqui em custo fixo, né? Aí tá aqui aluguel, condomínio IPTU, mas eu também posso buscar aqui em cima que é mais fácil, tá? Descrição, não vou colocar. Recorrente, sim, então R$1.000 de aluguel. Quantidade de parcelas, 12 parcelas. Já estou projetando para o ano, para os próximos 12 meses, né? Um ano para frente. E o aluguel vence todo dia 10, por exemplo. Então, abriu aqui, eu clico aqui nessa setinha, vai para maio e coloco dia 10, tá? Intervalo de parcelas mensal. Tá aqui o plano de pagamentos, dou um salvar. Então, pessoal, até esse momento, nós fizemos o que no nosso sistema? A gente configurou os dados da empresa, então toda a parte de logotipo, nome, senha, enfim, celular, né? A gente fez a parte de configurações iniciais, então as categorias de plano de contas, subcontas ali do plano de contas, tipos de documentos, as filiais e as contas bancárias. Também colocamos os saldos iniciais nas nossas contas correntes que nós cadastramos, que foi o Itaú e o Santander. Lembrando, né, que você vai cadastrar aí as suas contas bancárias que você tem na sua empresa. Fizemos lançamentos de contas a receber e agora fizemos alguns lançamentos de exemplo no contas a pagar. Então, através dessas movimentações que a gente foi fazendo, nós já temos relatórios de fluxo de caixa já trazendo automaticamente as informações, relatórios da DRE e também os nossos painéis, né, os dashboards gerenciais. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o relatório do fluxo de caixa diário e mensal. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, a nossa equipe de suporte está à disposição, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula. Um grande abraço.